Mais um vídeo do Brandon. Só pedrada, mano. Nossa, esse aqui vai ser forte ainda. Calma aí. A única coisa que sei sobre o conflito na Ucrânia, infelizmente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaziada, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E se puder, mande um live pix. É isso aí. O YouTube é fresco. Toda vez que eu ouço sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, Aí, ó, tem apenas conflito. um homem, que não é russo, nem ucraniano. Ao invés disso, ele Exato. era um chileno estadunidense, que eu Ah, consigo pensar. E esse homem é Gonzalo Lira, formalmente conhecido como Coach Red Pill. Gonzalo ô louco. foi, de fato, um escritor de livros famoso. Ele escrevia livros no estilo Tom Clancy's, de espionagem e conspirações globais, com protagonistas masculinos durões, e foi até descrito pela revista chilena, que Ô passa louco. como o escritor chileno mais bem pago do mundo. Em Ô louco, ô louco. 1998, ele dirigiu, Zica, hein? produziu e escreveu um curta-metragem de comédia chamado Soul Kink, que é uma legítima mídia perdida hoje. No ano 2000, ele teve participação da criação da história de um jogo chamado Soldier of Fortune, publicado pela Activision, quando a Activision ainda era uma empresa de videogame respeitada, e Como desenvolvido assim pela Raven respeitável, mano? Software Eu para sempre dava cagada, né? Desde o começo, na verdade. Windows, tendo sua versão de PS2 desenvolvida pela Majesco Entertainment, a versão de Dreamcast pela Crave Tá. Entertainment e uma Fala versão do logo o que baseado precisa. Pinguim pela Lock Software, que infelizmente não funciona mais. É melhor pegar a versão de Windows modificada pela comunidade rodando no Wine. O É jogo sempre roda na assim. Quake Engine 2 e é bem gostoso de atirar nos inimigos, visto o quão brutal o impacto Meu dos Deus, tiros são na Quake Engine. brutal. Ô louco, O que, brutal. ironicamente, é um grande contraste com os FPS atuais, que não Uhum. possuem mais desmembramento nem gore. A história segue o que você Aí é paia, esperaria de pô. alguém Aí inspirado não. em Tom Clancy's. Um grupo de Eu não africanos. aceito isso. E quando tem gore é tipo uns bagulho meio cartunesco, como que é o Helldivers. O único que eu lembro assim, de jogos atuais é o Warhammer 40k, mas é monstro, né? Neofascistas com uma base na Alemanha roubam 4 armas nucleares de um armazém russo e procedem em vendê-las pelo mundo. Ô Você louco. joga com um mercenário americano chamado John Mullins, que tenta prevenir um Parece um holocausto jogo da Valve. nuclear. Como muitas das Mas coisas que ele é fez Quake, nesse né? tempo, o Então. jogo foi bem recebido. Eu mesmo diria que se você quer colocar as mãos em alguma obra do Coach Red Pill, Soldier of Fortune é essa obra. Em 2002, Gonzalo Hum, publicou um livro chamado Acrobat, do qual teve os direitos comprados pela Miramax para a produção de um filme que nunca se concretizou. E em porra. 2005, ele fez um filme chamado Sequestro, no Chile, do qual também foi bem sucedido, ficando em segundo lugar na bilheteria chilena. O cara tinha uma carreira bem sucedida e tudo apontava que ele já estava feito para a vida. Mas Uhum. algo aconteceu entre 2005 e 2009, do qual ele sumiu, voltando apenas para os holofotes em um blog que ele tinha feito para falar sobre economia. Isso até Ô louco. 2013. Em Aí 2017, ele se afundou no rabbit hole e ficou malucão, é isso. É sempre o mesmo padrão, pô. É sempre o mesmo padrão. ele finalmente assume a persona de Pois Coach é. Red Pill, do qual já ouvi a Salve, Dalek, tudo certo, mano? É, mano. E uma experiência CLT. passando como coach no Reddit. Mas em Ore por mim. 2017, ele Ore por finalmente mim. começou a postar vídeos no YouTube sobre o tema, junto com todos aqueles puas que viram uma ressurreição do modelo deles com o meme da Red Pill, dando conselhos horríveis para homens inseguros. Um Ô dos louco. vídeos mais famosos dele é o que ele diz, palavras exatas que ele usa, que Ah. mulheres são exatamente como cachorros. E o coach tem essa parada onde ele pega uma verdade e acaba estragando por falar de mais coisas que não tem nada a ver ou não tem nenhum Não! sentido. Nesse caso, ele fez uma analogia muito ruim. O ponto dele é que mulheres não gostam de caras medrosos e fracos, mas sim de caras fortes e seguros. O que é verdade, só que ele estraga esse conselho ao comparar isso com cachorro, que, Aí é por mais que foda. você possa dizer o mesmo sobre cachorros, é uma analogia horrível. Seria como se eu fosse dar um conselho de Sigma Female Grind 7 e dissesse que homens são exatamente como jegues, porque homens são simples, têm uma grande libido, o que fazem eles serem facilmente manipulados por causa da libido e burros socialmente, e que a única Certo. coisa que uma Sigma Female precisa fazer para domar um cara é demonstrar afeto. É verdade isso, mas Pois é. comparar homens com jegues e mulheres com cachorros desumaniza os indivíduos. Aí é É uma maneira complicado ruim mesmo, de se mano. expressar. Embora eu também não julgue muito, porque eu também tenho meus surtos de incel misoginista. Sendo assim, Segura. eu, particularmente, não pago uma foda pra essa comparação dele. Esse vídeo possui Aham. 7 minutos e poderia ser resumido em simplesmente seja mais confiante e pare de sentir pena de si mesmo. Contudo, ele se repete várias vezes e começa a falar sobre coisas da própria vida que são desnecessárias. Ele Por ainda dá quê? conselhos legitimamente ruins sobre confiança, dizendo que se você chegar em uma gostosona de 23 anos e dizer pra ela que ela é bem gostosa, mas é muita areia pro seu Ô, caminhãozinho, que louco. isso irá intrigá-la e despertar o interesse dela em você. Olha, Homens são nada mais nada menos do que pessoas com K. Do que apenas um K. Não entendi, mano. Um K? Qual K?
Eu não sou um expert na área de sedução, mas eu tenho certeza que não irá funcionar. E demonstrará o oposto de você ser um cara confiante. Ele também dá conselhos completamente errados, como nesse Não, vídeo tudo ele errado diz esse que maluco aí. Já começa que ele é chileno. Não, é engraçado você ver os memes. É engraçado você ver os memes do Chile. Eu acho que é Chile e Peru, mano. É intancável. você deve ir pra África. O vídeo tem 15 minutos e todo ele é em volta do argumento que você pensou só pelo título que eu falei. É que a Mano, África é um continente naturalmente rico, mas sem muita industrialização e empreendimento, o que deixaria propício para um europeu ou um americano iniciar um negócio lá. Bom, uhum. nós que moramos em países merdas de terceiro Elas são K em todos os sentidos. O K de quê? K... O foda é que eu não posso citar os exemplos que eu penso sobre o que você quer dizer, caso que hoje em dia tá foda. Que é o que eu tô pensando que do é. mundo, sabemos muito bem que não é bem assim que a banda toca. Lugares como a África e a América Latina não se desenvolvem porque seus respectivos governos seguem a fábula de Urano, onde as pessoas no poder fazem de tudo para que nenhum novo empreendimento prospere nos países desses continentes. Com medo do novo, substituir eles, o velho. Por isso você tem a burocracia da Europa e o crime de zonas de guerra, tendo Que até gente delícia. ligada ao crime organizado no poder. Existe Olha um que motivo do delícia. porquê que todo mundo que quer ficar bem de vida vai para países que já são de primeiro mundo. Uhum. Porque esses países não são regimes completamente uranianos. É por isso que o Elon Musk, que já era rico e nasceu na África do Sul, saiu de lá e foi para os Estados Unidos para empreender, e não Porque para outro país sabe que lá é uma merda. merda da África. Além disso, a África é um continente que as pessoas irão te matar por ser branco ou por ser cristão, coisa que, para ser justo, Mas como assim, caralho? A maior parte da África é cristã? Não, é sério, é só pesquisar. Ixi. Coach Red Pill reconhece isso nesse vídeo, mas ele diz que é um problema apenas da África do Sul, o que não é. O conselho Mentira, mentira. final dele é que, mesmo que você não consiga virar um milionário na África, o pior que pode acontecer é você crescer como pessoa, o que não é verdade. O pior que pode acontecer é você ser morto, seja por doença, por algum racista, por intolerante religioso, pelo Estado ou por simplesmente bandidos. Ou obriga de Estado. É, golpe de Em Estado. mente que esse conselho ele tá dando pra homens que são fracos e inseguros. Apesar desses Perceba. conselhos horríveis, ele acabou se tornando popular na internet porque existe um certo fundo de verdade no que ele diz, chegando até a fazer parte do Certo. grupinho dos caras legais, que incluía os caras do Kino Cassino, o dono do Kiwi Farms, Josh e até o Mano, Sargon de Akkad. Tudo isso acabou indo pro ralo com ele se transformando em um local, constantemente sendo alogado por esses antigos amigos, quando ele local. decidiu publicar um novo livro chamado Feijão, Wilshire mano. Boulevard. Ele fez uma campanha no Indiegogo para publicação, em que o PPP fez um vídeo criticando a campanha e o livro. A campanha é meio que tudo bosta, porque hoje em dia qualquer um pode publicar livro na Amazon. Basta você escrever no PC e publicar de graça no Kindle Unlimited. Não acho que eles Ah, tenham grandes padrões para isso, principalmente vindo de Gonzalo Lira, um escritor já renomado. E sim, eu sei que pelo vídeo parece que a campanha foi feita em 2007, mas acredite, foi em 2019. E esse meu vídeo do Deus. PPP foi gravado em 2020. É porque o PPP tinha esse autismo que ele achava que todos os vídeos no YouTube deveriam ser gravados de um telefone merda, como se fosse 2005, da Caralho. maneira mais crua possível. E, sinceramente, eu não critico, porque eu também tenho minha filosofia quanto a vídeos Eu queria muito ter uns aparelhos antigos pra fazer uma gravação de vídeo assim, mano. Pra registrar os bagulhos, na moral. editados no YouTube. Vai ser PPP muito diz mais que a campanha é um legal. esquema porque o coach Red Pill nunca lançou o livro e ele já tinha o livro pronto. Livro esse que o coach teria enviado uma cópia para dois amigos mútuos da época. E ambos disseram que o livro era uma merda, pois a história era um self-insert do coach em que uma das partes tinha um tiroteio em uma convenção de furry e também tinha uma cena que o protagonista foi de uma Mano, mulher com uma arma. Isso fez com doido? que eles parassem de ser amigos e iniciassem o começo da queda do coach Red Pill. E o livro virasse mais uma das obras perdidas de coach. Agora é uma boa hora para mencionar que, enquanto ele fazia seus vídeos de coach Red Pill, ele já tinha se mudado para a Ucrânia antes mesmo de começá-los. Segundo Josh, Começou coach agora. Red Pill se mudou para a Ucrânia porque ele se inspirava em um cara chamado Darius Valizada. E, como você pode ver, ele tem um livro chamado Como Bangar Mulheres na Ucrânia. E Mano. o coach Red Pill, aparentemente, tem um vídeo falando que ele se mudou para a Ucrânia exatamente com o objetivo de lamber cu sujo de bosta de Ah, meu Deus. Ah. O, o mestre do Arthur Duval. ucraniana. O Eu não consegui mestre. achar esse vídeo em específico, possivelmente porque se você pesquisa Coach Red Pill e Ukraine, aparece coisa mais relevante. Mas ele fala Mano. sobre isso no vídeo da África, que ele só foi pra Ucrânia por escravocetismo. E tem esse vídeo das ucranianas reagindo a um vídeo dele dizendo que homens ocidentais deveriam ir pra Ucrânia pra fazer turismo sexual. Então eu acho que o Josh Mano. tá certo nessa teoria. Indo um pouco mais pro presente, no período da peste negra, Ô, houve louco. uma purga na internet, com os esquerdistas querendo ser Todo mundo é furry, só depende do quão bom artista é. Aí é foda. Eu não deveria aceitar um negócio desse.
Não deveria aceitar isso. Pra qualquer merda que era postado. E Coach Red Pill foi pego nessa leva, tendo seu canal desmonetizado. Isso fez com que ele entrasse em uma crise da meia-idade e começasse o projeto Mayhem, que, se você ver o Clube da Luta, é exatamente isso. Um grupo de terroristas domésticos inspirados no filme, onde ele Meu Deus. pretendia coordenar tudo por um canal no Telegram. O melhor de tudo é que ele postou um áudio no canal dizendo que assistiu o filme 4 vezes no cinema, e que ele nem ao menos gostou da porcaria do filme, principalmente da segunda parte, que é exatamente o que ele tá tentando emular, O cara tá com toda essa rachando o merda vídeo. de Battle Rising. Ele até mesmo fala sobre o Tyler Durden, dizendo que ele era o alfa, o Uberbench, coisa bem vergonha alheia mesmo, e dava os deveres louco. de casa para as pessoas fazerem, ainda pedindo pros caras filmarem seus crimes. Surpreendentemente, alguns idiotas realmente morderam, e Meu o Andy Deus. acabou sendo preso, e ele usou esse cara como exemplo do que não fazer. Mas o projeto Mayhem iria acabar com apenas um dever de casa, pois algo muito maior estava por vir na vida Meu do Coach Deus, Red cara. Pill: a invasão da Ucrânia pela Rússia e o início da guerra. Coach Red Pill estava vivendo na Ucrânia há pelo menos 10 anos. Ele tem até esposas e filhos lá, que eu imagino que sejam ucranianos. Então você deve imaginar qual lado ele ficaria nessa guerra. Ele ficou do lado da Rússia. Acho que ele pensou o que todo mundo pensou na época, que a Rússia iria dizimar a Ucrânia em pouco tempo. Nos 2 primeiros dias de guerra, de fato, a Rússia tomou um território significativo da Ucrânia. Mas, contra todas as expectativas, a Ucrânia resistiu. E logo nesses 2 primeiros dias, Coach Red Pill achou que seria uma boa ideia ir num hotel de luxo, onde um bando de jornalistas e burocratas do governo estavam ficando em Kiev para uma reunião, e gravar um vídeo chamando eles de porcos do sistema. Esse foi o vídeo que eu conheci o Coach. Se não me engano, até mesmo o gordão ucraniano chegou a falar sobre isso, por causa do que aconteceu em seguida. Porém, antes disso, uma coisa que eu não sabia, que o Josh explica na live dele, é que os russos chamam os ucranianos de porcos das propagandas russas. E isso provavelmente foi uma coincidência, porque o Coach Red Pill, apesar de morar na Ucrânia durante 10 anos, nunca aprendeu ucraniano e nem ao menos o alfabeto russo. Caralho, o cara é um corno mesmo, então, hein, mano? É foda. Não, você tá no país dos outros e não sabe, não fala a porra da língua do país, mano. Aí não dá, mano. Uma infeliz Não, foda-se os outros feitos dele também. coincidência que iria acumular contra ele, visto que ele fez outros vídeos repetindo propaganda russa. Há um ponto em que os vídeos dele foram traduzidos para russo, compartilhados na internet entre os russos, e, aparentemente, até mesmo passando na TV russa, o que fez com que muitos ucranianos começassem a hostilizá-lo, incluindo o gerente do hotel que ele estava ficando e gravou aquele vídeo, que o expulsou dizendo que não queria propagandistas do Putin no estabelecimento dele. O que é entendível, quero dizer. O cara é um estrangeiro morando no país deles, cara é e maluco, fica fazendo mano. vídeo exaltando o país invasor. Isso fez que ele começasse a falar que os russos estavam tirando de contexto seus vídeos e traduzindo errado suas palavras. Olha, eu não sei russo, mas ouvi de pessoas que falam russo que ele tava todo bostando e não tinha nenhuma tradução errada e nada fora de contexto. Até porque, se tivesse uma tradução errada, ele mesmo não saberia, porque ele não aprendeu russo nesses mais de 10 fodendo anos que ele mora na Ucrânia. Ah, não, mano. Eu irei te Aí eu não aceito um agora. bagulho desse, mano. Tô aprendendo umas línguas, eu tô aprendendo japonês, eu até tô fazendo Duolingo russo. Eu sei, Duolingo é uma merda, mas, porra, dá pra passar o tempo, pelo menos. Mas, porra. Ah, aliás, russo não é tão difícil assim. É mais fácil você aprender a ler em russo do que você aprender a falar, por causa que a pronúncia deles lá, meu Deus. É um dos meus vídeos favoritos. É um vídeo tão bom que, enquanto eu debatia comigo mesmo se eu fazia ou não esse vídeo, esse clipe em particular foi o que me motivou, pois eu precisava mostrar isso pra vocês. Essa pessoa na tela se chama Sarah Ashton Cirilo. E sim, é um trans, CDzinha, AGP. A Ucrânia achou que seria uma boa ideia colocar uma trans pra ser a pessoa que fala pros Estados Unidos. Mano. O que eu posso dizer? A que se faz e que se paga. Mais do que justo, visto que os Estados Unidos são o principal responsável por espalhar essa abominação pro mundo. Pelo menos nisso nós estamos melhor que eles, já que a pessoa que eles escolheram pra recrutar os brasileiros pra morrerem na guerra pelo judeu, ao menos foi uma gostosinha autistinha. Mas enfim. Mano, que porra é essa, cara? Essa pedrada, que é isso? Sarah Ashton pedrada. claramente não gosta do Coach Red Pill. Talvez por causa dos vídeos que ele fez falando que mulheres, como ela, são exatamente cachorros. E eu simplesmente não consigo descrever esse vídeo. Só ouve essa merda. Russia hates the truth that their obsessive focus on a Ukrainian volunteer is simply allowing the light of the Ukrainian nation's honesty to shine brightly. Next week, the teeth of the Russian devils will gnash ever harder, and their rabid mouths will foam in uncontrollable frenzy, as the world will see a favorite Kremlin propagandist pay for their crimes. And this puppet of Putin is only the first. Russia's war criminal propagandists will all be hunted down, and justice will be served as we in Ukraine are led on this mission by faith in God, liberty, Nossa, o povo ucraniano, meu Deus. and complete liberation. Eu não consigo decidir se acho que essa porra parece uma propaganda distópica vindo direto de um futuro. Eu acho que isso é paródia.
Não é possível. Nacionalismo afor. Isso parece algo vindo diretamente de South Park. É um vídeo que melhor representa o século XXI, a ditadura dos degenerados. É algo que será olhado daqui a 1000 anos e perguntado, como nós chegamos a esse ponto? Colocar um trane para fazer um discurso impositor contra seus inimigos e ainda falando sobre Deus, não dá para ser levado a sério. É uma propaganda reversa. Serve como munição para os sergueis utilizarem contra a Ucrânia e contra o Ocidente. Logo Pois é. depois disso, Coach Red Pill foi realmente preso pela SBU, que é um órgão nascido da KGB da Ucrânia. E eles fizeram um fodendo vídeo que, segundo o Andy Warski, foi editado pela própria SBU. Eu nem vou Mano. falar mais nada, apenas mostrarei o vídeo. Vladimir Putin, he is, for all intents and purposes, what you would call an ethnic nationalist. But he's not an imperialist, the Kiev regime. I'm telling you right now. These people are neo-fascist, neo-Nazis. The louco. West is the one puppeteering Zelensky, right? The Kiev Louco, regime louco. also constantly shelling the regions of the Donbass. 16,000 people died after 2015 up until the start of this conflict. You know, Meu Deus, 1,000 cara. children or 800 children were killed. A few moments Os caras later. lançando pedrada. Não, os caras lançam uma pedrada, tá no país e tá sendo invadido, o cara vai lá e fala umas bombas dessas. Olha isso, mano. Tem que ser muito idiota, doido. Não é possível. Ah, ele tomou o flag da música. Provavelmente aquela música lá. Eu não sei como que vocês podem entender, mas é uma musiquinha famosa. Meu Deus. Chapiscado. Ah. Olha, se ferrou, mano. Os caras colocaram uma fodendo música do Gigachad e o meme do Trollface na porra de um vídeo governamental. A esse ponto, o governo ucraniano tava pensando que esse cara era, do pior dos casos, um espião russo e, no melhor dos casos, um propagandista do Kremlin. O que não ajuda o caso dele tendo todas aquelas revistas punhetando o Putin no apartamento. Puta Ele foi que jogado na pariu. Gulag, segundo ele, torturado e extorquido por dinheiro pelos prisioneiros a mando dos agentes da SBU, pois Ô, louco. eles descobriram que ele era milionário. Acabou pagando cerca de $70 mil pros caras, quando um dos prisioneiros ameaçou furar o olho dele com um palito de dentes. Teve costelas quebradas e um hematoma grande no peito. Com Gonzalo Mano. preso, fez com que chovesse críticas ao governo ucraniano por ter prendido um cidadão americano por palavras na internet. Com essa pressão, o governo ucraniano acabou deixando ele sair via fiança. E eles fizeram isso com a intenção de deixá-lo fugir da Ucrânia, visto que o governo ucraniano devolveu todos os documentos necessários para uma fuga: passaporte, identidade, carteira de motorista e até sua moto. Gonzalo chegou até a falar com um dos agentes da SBU que tinham devolvido o passaporte dele, mesmo com o juiz determinando para não fazer isso, pois ele ainda precisaria comparecer ao tribunal para saber se seria condenado. E o Olha, agente não olha o fez nível, mano. Ele gosta da. Não, ele é um idiota, mano. Ele é um idiota. nada. Segundo Gonzalo, disseram O cara não entende a posição que ele tá pra soltar umas bombas dessa. pra ele que ele seria condenado a fazer trabalho forçado por 8 anos, com a ideia Ô, de que louco. isso seria sua sentença de morte, porque ele já era um homem de 55 anos e não aguentaria o trampo. Tudo isso foi relatado em um post no seu Twitter em que, acima de tudo, ele teve a brilhante ideia de revelar para as autoridades ucranianas o seu plano de fugir para a Hungria. Ele não se contentou em dizer isso só no Twitter, enquanto ainda estava na Ucrânia, como também fez Mano. 3 vídeos a 5 km da fronteira, onde ele mostrava a moto, reiterava tudo isso, se repetia várias vezes e falava sobre coisas da vida dele sem nenhuma importância. É, A la o Coach maluco Red ficou Pill insano. Classic, e postou os 3 vídeos em estreia no YouTube, antes de cruzar a fronteira, que as autoridades ucranianas certamente estavam monitorando, sendo que a O Ucrânia só faz chileno mais fronteira com a insano que existe. Hungria em 5 pontos, hoje em dia 6, fazendo assim que seja ainda mais fácil o trabalho das autoridades ucranianas para rastrear ele. A escolha dele pela Hungria meio que comprova o fato de que ele não era um espião russo ou um propagandista oficial. Ele é um Ele tava idiota, lustrando as bolas do Putin a troco de nada, porque se ele tivesse contatos no Kremlin, ele poderia ir mais a fundo na zona de guerra e pedir um resgate pro Putin. Ou até mesmo ir até a Transnistria, que também é uma zona simpática aos russos. E tem 25 fodendo pontos de fronteira, mas ele escolheu uma das fronteiras mais fáceis para os ucranianos monitorarem. Isso resultou em sua captura e morte na prisão por pneumonia dupla, complicada Mano! por pneumotórax, Ô, louco. edema grave e septicemia, agravados por negligência médica prolongada na prisão ucraniana. Ô, louco. Enquanto tudo isso acontecia com o coach, Sarah Aston Cirilo Imagina ele faz uma live defendendo a Rússia e leva um míssil. chegou a ter uma discussão com um pequeno senador americano, um cara irrelevante chamado J.D. Vance, por causa daquele vídeo dele falando que propagandistas russos seriam caçados. Vance chegou a perguntar formalmente aos oficiais americanos se Sarah estava recebendo fundos dos Estados Unidos para fazer esse discurso ameaçando de violência os propagandistas russos, o que levou Sarah a responder
responder em um outro vídeo ser suspenso de seu trabalho de porta-voz da Ucrânia por um tempo. E, durante esse período, parece que o exército forçadamente destransicionou ele. Hello everyone, I've decided Puta to que go pariu, live mano. due to all of the commentary that's taking place surrounding the Olha isso, cara. Olha o nível. of Gonzalo Lira. I will reiterate the statement I made earlier that I hope Gonzalo's family finds peace and solace in knowing that Gonzalo is no longer suffering in this human form and that he has gone on to Isso aqui é... hopefully eternal salvation. I believe eternal salvation thanks to the Lord. Essa foi Isso a é história incrível, de na moral. Gonzalo Isso Lira. é... Para alguns, ele foi um Como que o mundo misógino, tá desse jeito? golpista, local, propagandista russo. E para outros, ele foi um escritor e diretor de sucesso, Gênio um pra alfa caralho. male, jornalista ou um Marte anti-OTAN. Olá, amigos! Recentemente, o número de voluntários de diferentes países... Afaste-se. Meu Deus, cara. Causa de morte, burrice aguda. Exatamente, cara. O cara é maluco. Chileno, mas chileno. Chileno menos insano. Menos insano. Insano. Você tá doido? Não é possível um bagulho desse, doido.